Oi, 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 tudo bem com vocês? Preparados para a nossa terceira aula sobre números racionais? Então, vamos lá, que eu tô aqui, ó, preparadíssimo para isso. Vamos lá, então. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre várias coisas dos números racionais, mas a primeira delas é como que a gente representa esse tipo de número na reta numérica. Vocês lembram que lá nos números inteiros a gente fez a representação com uma unidade de distância antes do zero, depois do zero, os números negativos antes do zero, os positivos depois do zero. É mais ou menos a mesma lógica, tá? Só que o que acontece? Os números racionais, se eu pegar entre o número 0 e o número 1, por exemplo, eu tenho infinitos números racionais, porque eu vou ter o 0,1, o 0,001, o 0,0001 e assim por diante. Então eu tenho infinitos números ali. Então nós não temos como representar todos os números racionais na reta numérica. O que a gente faz é representar determinado número racional na reta. Então, olha um exemplo aqui. Nós temos, deixa eu pegar minha canetinha. Nós temos aqui, ó, o ponto A, abscissa, que é o número 2, tá? O ponto B, que é de abscissa, o número 3. É uma unidade de diferença ali, né? Do 2 para o 3. Essa unidade, ela foi dividida aqui, então, em algumas partes, ó. E aí foi 4 partes, na verdade, ali dentro, né? E aí eu posso representar, então, usando os números decimais. Por exemplo, aqui, ó, o 2,2, o 2,4, o 2,6, o 2,8 e aí o 3 tá andando, né, de 2 em 2 ali, só que nas casas decimais, certo? Então aqui seria como se fosse o 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 e 3. Já até o C, ele foi dividido em mais partes, acho que foi em 10, né? Então, aqui seria, ó, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 e 4. Claro que entre o 3,0, né, o 3 e o 3,1 existem outros números ali, mas então a gente está representando só aqui números com uma casa decimal, por exemplo, tá? Também posso representar as frações. Ó, entre o menos 1 e o 0, eu dividi aqui a minha reta numérica em 4 partes. Ó. Então, a fração está com o denominador 4. Aí, então, eu considero que o meu menos 1 é como se fosse o menos 4 quartos, né? Porque o negativo ele vai ao contrário. Então, andei uma casinha, menos 3 quartos, menos 2 quartos, menos 1 quarto, até chegar no 0. Do 0 a 1, ele já foi dividido em 6 partes. Então, meu denominador aqui tá, ó, como 6. Então, ó, o 0 é como se fosse 0 sextos, né? Então, não conta, aí vai contar a partir daqui. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos e sextos, 6 sextos, que é o número 1. Ai, eu tô na frente de vocês, deixa eu... Agora que eu vi. Aqui. 6 sextos que vai ser o número 1, porque 6 dividido por 6 dá 1, certo? Então, a gente pode representar dessa forma. Então, o que pode acontecer é a gente pedir para que determinado número, seja ele na forma decimal ou na forma de fração, seja representado na reta numérica. E aí a gente precisa saber aonde mais ou menos ele vai estar localizado ali entre dois números inteiros, certo? Vamos adiante, então. Então, há um exemplo aqui. Como eu posso marcar um ponto de abscissa 23 quartos na reta numérica? Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é quanto vale esse número 23 quartos, essa fração no caso, né? Quanto mais ou menos ela vale. Olhando na forma de fração, estou na frente de vocês de novo, aqui. Olhando na forma de fração, nem sempre é tão claro, né?
porque 23 quartos, ele não é eu dividir em 4 partes e pegar 23, porque é uma fração onde o meu numerador é maior que o denominador. Então, para isso, como que eu vou descobrir quanto que ela vale? Opa, eu vou fazer a divisão. Vou dividir o 23 pelo 4, tá? Então, ó, fazendo a divisão ali, quantas vezes o 4 cabe no 23? Cabe 5 vezes, que 5 vezes 4 dá 20. E vai sobrar um resto aqui, ó, de 3. Então, eu posso escrever esse número como 5 inteiros, né? Ó, 5 inteiros e mais 3 quartos. Porque o 3 ali como resto, né, ó, 5 inteiros mais 3 quartos. Então, eu consigo agora ver assim, ó, 3 quartos é uma fração ali que o meu numerador, ele é menor que o meu denominador. Então, eu consigo aí sim dividir uma unidade em 4 partes, né? E distribuir ali até eu pegar 3 partes dela, para ter os 3 quartos, tá? Então, agora a gente sabe que como tem 5 inteiros, ó, esse meu número, 23 quartos, ele vai estar entre os 5 e os 6. Ele é 5 inteiros mais uma partezinha ali, que é os 3 quartos. Então, lá na reta numérica, eu vou pegar o ponto 5, né? Número inteiro 5, número inteiro 6. E como a minha fração tem denominador 4, eu divido, então, em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria 1 quarto, né? 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos. Ó, então, eu vou somar aqui 5 mais 1 quarto, 5 mais 2 quartos, 5 mais 3 quartos, que é o que eu quero, né? 3 quartos. Então, o 23 quartos, ele vai ficar posicionado aqui. Deu para entender? Então, a gente sempre vai tentar achar ali, mais ou menos, né? Aonde a gente pode representar. Com o número decimal, quando a gente já recebe o número decimal, ele acaba sendo mais fácil, porque se eu tenho, por exemplo, 5,9, eu sei que ele está entre o 5 e o 6, né? E vou colocar ali ele mais pertinho do 6 do que do 5, porque ele já está, né, mais próximo do 6. Com a fração, então, a única coisa que a gente precisa fazer é primeiro tentar descobrir aonde essa fração vai estar, entre quais números ela se posiciona, certo? Assim como lá nos números inteiros nós tínhamos o oposto ou simétrico de um número, aqui no racional a gente também vai ter. E é a mesma coisa. Como lá a gente tinha o oposto e o simétrico, era, na verdade, os números que estavam à mesma distância do que o zero, só que em lados opostos, por isso que opostos, né? Simétrico porque tem a mesma medida de distância e opostos porque tá um de um lado, o outro do outro, certo? Então, a mesma coisa, ó, os números racionais A sobre B e menos A sobre B são opostos ou simétricos. Então, alguns exemplos aqui. O menos 2,7 e o 2,7 são racionais, opostos ou simétricos. O oposto de 5 oitavos é menos 5 oitavos. O simétrico de menos 0,333333, uma dízima periódica, né, um número periódico, é o mesmo, só que com o sinal positivo, 0,333333. E também vamos ter o módulo. O que era o módulo? Era tirar o sinal quando é negativo, né? É o valor positivo do número, sem sinal. Então, o módulo ou valor absoluto de um número racional é o número não negativo, que expressa a distância da origem associada ao zero, até o ponto na reta numérica associada a esse número. Então, como ele é distância, então eu não tenho sinal, né? Não vai ter uma distância negativa. Olha os exemplos. O módulo de 3,5, 3,5, ele já é positivo. Só não pode ser negativo, né? O módulo de menos 1,72, 1,72. O módulo de menos 5 oitavos, 5 oitavos. E o módulo de 1 meio, 1 meio. A mesma coisa que tudo que valia lá para os números inteiros, também vale aqui para os racionais. Beleza? Agora, como a gente compara esses números, né? Então, a gente viu já como colocar eles na reta numérica.
a gente viu os opostos ou simétricos, módulo ou valor absoluto, e agora como a gente compara, como eu sei que um número racional é maior ou menor que o outro. Então vamos lá. A mesma regra que valia lá para os inteiros. Se na reta numérica o ponto associado ao número racional A está à esquerda do ponto associado ao racional B, então o A vai ser menor do que B. Quanto mais à esquerda ele está, menor ele é. Quanto mais à direita ele está, maior ele é. Mas, como nem sempre a gente vai colocar na reta, né? Mas é só para a gente entender. Então, ó, o menos 3/4 aqui nessa representação, nessa reta, é o menor número que está aparecendo. Depois eu vou ter aqui o menos 1/4, depois o 0, 1/3 e o 2/3 é o maior número que está aparecendo aqui nessa reta, certo? Mas nem sempre a gente vai representar na reta, então a gente precisa saber, olhando dois números, saber dizer qual que é maior, qual que é menor. Então vamos para um exemplo aqui. Compare os números racionais 3/5 e 4/5. Olha só, deixa eu sair da frente aqui. O que fala aqui? Quando as frações possuem o mesmo denominador, aí é muito fácil. É só eu olhar o numerador. E aí o meu maior numerador vai ser a minha maior fração. Mas isso só vale se os denominadores, né, o númerozinho aqui de baixo, for igual, tá? Aqui, ó, o 5 e o 5 são iguais. Então, como 4, ó, é maior do que 3, então 4/5 é maior do que 3/5. Vamos ver isso num desenho, ó. No desenho dá pra ver bem direitinho. Pegando um desenho do mesmo tamanho, dividindo ele em partes iguais, em 5 partes nesse caso, né? Esse primeiro desenho, que representa a fração 3/5, eu tenho que pintar 3 partes. O outro desenho, que representa 4/5, eu pinto 4 partes. A gente pode ver que a região pintada ali de lilás, ela é maior realmente no 4/5 do que no 3/5, tá? Mas então a gente pode fazer o desenho ou pode lembrar da regrinha. Sempre que for o mesmo denominador, é só eu olhar os meus numeradores e ver qual é o maior, beleza? Vamos mais um, agora com denominadores diferentes, para complicar um pouquinho. Agora não é só eu olhar o numerador, né? Porque eu poderia dizer que 3/5 é maior, pode até ser, mas pode não ser. Então eu preciso checar isso, tá? Fazendo num desenho, uma das formas é fazer o desenho. Se eu colocar ali, ó, por exemplo aqui, agora tô na frente de novo, eu vou ficar pulando hoje de galho em galho, pelo visto. Se eu fiz aqui duas barrinhas do mesmo tamanho, uma embaixo da outra. A primeira eu dividi em 3 partes iguais, e só vai dar certo se dividir realmente em 3 partes iguais, tá? A segunda eu dividi em 5 partes iguais, tá? Então eu tenho que ver ali a medida da minha barrinha, dividir por 3, dividir por 5, e aí os centímetros eu vou usar também em cada barrinha ali para saber, para que eu tenha partes iguais. Só assim eu vou conseguir ver realmente, tá? E aí vou pintar, nesse caso aqui era para pintar 2 partes, e aqui para pintar 3 partes, olha só. O 2/3 é maior que o 3/5, né? A região que ficou pintada de lilás, nesse caso, é maior ali no 2/3. Mas nem sempre, né, a gente vai poder desenhar. Se eu não tiver uma régua, o meu desenho pode não ficar tão exato. Tem outras formas também da gente descobrir, tá? Vamos ver aqui, meu mouse fugiu. Cheio. Eu posso fazer um MMC ali e transformar as minhas frações em outras 2 frações equivalentes que tenham o mesmo denominador, tá? Então, olhando aqui, ó, o MMC entre 3 e 5 é a multiplicação entre eles, né? 3 vezes 5, 15. Então, eu vou transformar 2/3, eu vou ter que multiplicar de uma forma que eu tenha um denominador 15. Qual é o número que quando eu multiplico por 3 dá 15? Me respondam aí. É o 5, né? 3 vezes 5, 15. Se eu multipliquei aqui por 5, então o meu numerador eu também tenho que multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. Então, 10/15 é uma fração equivalente a 2/3.
com o denominador 15, que a gente viu que é comum entre as duas frações. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na fração 3/5, tá? Por quanto eu multiplico 5 para chegar no resultado de 15? Qual é o número que, quando eu faço vezes 5, dá 15? É o 3. 3 vezes 5, 15. Se eu multipliquei o meu denominador por 3, então eu vou ter que multiplicar o meu numerador também por 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9/15 vai ser a fração equivalente a 3/5 com o denominador 15. E agora, ó, eu tenho aqui, ó, duas frações com o mesmo denominador. Aí eu faço o que a gente viu no exemplo anterior. Só comparo os numeradores. Como 10 é maior que 9, então 10/15 é maior que 9/15. Como essas duas frações são equivalentes a essas duas aqui de cima, então quer dizer que 2/3 é maior que 3/5. Deu para entender? Tá tranquilo até aqui? Mas eu tenho mais uma forma de fazer. Para quem não é assim um amigo nato do MMC e um amigo nato das frações, a gente pode fazer de uma outra forma. Eu posso dividir o meu numerador pelo meu denominador e transformar as minhas frações em números decimais. E aí, números decimais é fácil de descobrir quem é o maior, quem é o menor, né? Então, olha só, quando eu divido 2 por 3 aqui, eu não coloquei a divisão aqui, mas vocês podem fazer, né? Aqui, ó, 2 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 2? Nenhuma vez, então 0. Opa, 0, vírgula. E aí eu posso botar um zerinho aqui, né? Agora eu tenho 20. Quantas vezes o 3 cabe no 20? Cabe 6 vezes, porque 6 vezes 3 é 18. 7 vezes 3 é 21, já passa, então tem que ser 6. Vai dar 18. Vai sobrar 2, que eu vou botar um 0, né? Porque eu tenho ali, como eu tô mudando de casa decimal, eu posso acrescentar. Que vai dar 6 de novo, que vai dar 18. E não vai, nem vai caber ali no meu slide mais. Mas vai continuar dando isso infinitamente, ó. Vai dar sempre... Não dá, não tá dando para escrever ali mais, tá muito embaixo. Então, vai continuar dando 18, daí vai sobrar 2, eu vou acrescentar o 0, vai dar para dividir por 6, então vai ficar 6, 6, 6, 6, 6, certo? Então, esse aqui é o resultado dessa divisão. Agora, o 3/5 eu vou dividir aqui nesse cantinho. 3 dividido por 5. Não reparem a letra aí, porque escrever aqui... Ai, tô na frente de vocês. Ainda bem que eu olhei. Quantas vezes o 5 cabe no 3? Não cabe. Então, eu vou colocar um 0, vírgula, e acrescento um 0 aqui. Agora, quantas vezes o 5 cabe no 30? 6, né? 6 vezes 5, 30. Então, 6, que vai dar 30, e vai ter resto 0. Esse não é uma dízima periódica, esse é um decimal finito, né? Que acabou aqui, um decimal exato. Então, agora eu vou olhar, ó, 0,6666666, ele é maior do que 0,6. Então, a fração 2/3, ela vai ser maior que a fração 3/5. Então, sabendo essas três formas de comparar, agora vocês escolhem qual que vocês acham mais fácil ali para comparar. Se o exercício pedir de uma forma ou de outra, vocês vão ter que fazer, né? Mas se não pedir, vocês podem escolher a forma que vocês considerarem mais fácil para vocês, beleza? Olha só, algumas... tô na frente de novo, deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. Algumas regrinhas, digamos assim, sobre a comparação de números racionais. Tem algumas aqui que são as mesmas lá dos nossos números inteiros, acho que até todas, vamos ver ali. Todo número racional positivo é maior que 0. Todo número positivo vai ser maior que 0. Todo número racional negativo é menor do que 0. Por consequência, né, gente, todo número negativo vai ser menor do que qualquer número positivo, né? Todo número racional positivo é maior do que todo número racional negativo. Então, como todo número positivo é maior do que 0,
Todo número negativo é menor do que zero, então todo número positivo vai ser menor do que qualquer número negativo. Maior, desculpa, falei menor. De dois números racionais positivos, o maior é o que tem maior módulo. E de dois números racionais negativos, o maior é o que tem o menor módulo, que é a mesma coisa que valia lá para os inteiros, né? Porque lá no lado dos números negativos, o que parece ser maior, na verdade, é menor, né? O maior módulo vai ser o menor número, tá? Mas é a mesma coisa pro que a gente trabalhou lá nos números inteiros, certo? Então, uns exemplos aqui, olha só. 0,4 é um número positivo, então é maior do que zero. 1/2 é uma fração positiva, então é maior do que zero. Não preciso nem comparar, já sei que é maior. Menos 0,6 é um decimal negativo, então é menor do que zero. Não preciso nem fazer desenho, fazer cálculo, tá? Já sei de cabeça. Menos 24 terços é uma fração negativa, então menor do que zero. Agora, menos 8 terços e 44 terços. Eu poderia olhar ali pelo número, né? Mas nesse caso, como um é positivo e um outro é negativo, eu já não preciso fazer comparação nenhuma, é só olhar. O positivo vai ser maior do que o negativo, só olhar o sinal, tá? A mesma coisa quando for número decimal. Menos 0,58 e 0,5, como 0,5 ele é positivo, ele vai ser maior que o menos 0,58. Então, acabou por aí. Não precisa esquentar a cabeça. Deixa eu sair daqui agora que eu vou ficar na frente de vocês. 3/4 é menor do que 4/4. Então, agora que sim, os dois têm o mesmo sinal, né? Então, eu vou ter que fazer aquela comparação que a gente viu antes. Aqui, no caso, como o denominador é igual, né? É só olhar o numerador. O numerador aqui, ó, o 4 é maior do que 3, então 4/4 é maior do que 3/4. Menos 5 terços e menos 3 terços, a mesma coisa. Como os sinais são iguais, os dois são negativos, eu vou olhar para o meu numerador. Só que como é negativo, na verdade aqui o que parece ser maior, que seria o 5, né? Ele vai ser o menor, né? Porque é negativo, então a gente olha o módulo, o maior módulo é o menor número, certo? E a mesma coisa vale para os números decimais, ó. Eu tenho menos 2,5 e menos 2,3. Como os dois são negativos, eu vou olhar qual é o maior módulo, o 2,5. E então ele vai ser o menor, porque ele é negativo, certo? Agora aqui eu vou colocar umas atividades lá na plataforma para vocês, mas isso aqui que eu tô trazendo é um jogo que tá lá na página, no livro de vocês, na página 56, ó. E aqui é um joguinho para vocês fazerem, pode ser... eu tô na frente aqui, deixa eu sair. Vocês podem fazer com a família de vocês, convida o pai, a mãe, o tio, a avó, quem tiver aí em casa de quarentena junto, convida para jogar junto com vocês. E como vocês já assistiram a aula, vocês estão craques em comparação de números racionais, talvez vocês tenham aí alguma vantagem, né? Mas vamos ver, depois vocês me contem. Podem tirar umas fotos ou filmar algumas rodadas ali do jogo e manda para mim no WhatsApp, ou no WhatsApp da turma, ou no meu WhatsApp individual, que eu vou ficar bem feliz em receber, tá? Então, olha só a regrinha ali do jogo. Reúna-se com mais 2 ou 3 colegas para realizar essa atividade. Então, como a gente não está em sala de aula, vai ter que ser aí com quem vocês estiverem junto em casa, tá? Se o irmão mais novo talvez não consiga brincar, porque ele não vai entender, né? Mas aí os mais velhos já vão ter aprendido, pode ser que eles consigam jogar com vocês. Se não, vocês falem para eles, assiste a aula comigo aqui primeiro e depois a gente vai jogar, tá? Então vamos ver ali. Os materiais necessários, 2 dados de cores diferentes, papel e caneta. Como, né, nem todo mundo pode sair de casa, agora pode ser que vocês não tenham dados em casa, o que eu pensei? Fazer cartinhas, né? Se tiver os dados, pode ser os dados. Se for das mesmas cores, faz um risquinho num ali para dizer esse é porque um vai ser o numerador e o outro vai ser o denominador da fração. Então, só combinem com quem vocês vão jogar, qual vai ser o do numerador, qual vai ser o denominador, tá?
Mas se não tiver dado em casa, pode fazer umas cartinhas. Escreve ali de 1 até 10, e de 1 até 10 uma cartinha pinta de azul, a outra de vermelho, tá? Usem a criatividade de vocês, nada pode impedir a gente de aprender, tá? Ah, eu não tenho dado, então eu não vou poder fazer o jogo. Não, faz e manda uma foto pra mim que eu quero ver, hein? Então, olha ali, os 2 dados devem ser lançados um de cada vez e verifica-se o número de pontos da face superior de cada um deles. Então, se for com dado, joga o dado, o número que ficar ali é o que vocês vão usar para o jogo. Cada lançamento gera uma fração. Siga as seguintes regras. O número de pontos do primeiro dado corresponde ao numerador. Então, se tiver um dado só, também pode. Ó, joga primeiro um. Agora vai ser o numerador, joga o dado. Agora vai ser o denominador, joga o dado de novo, tá? Então, dá para fazer de várias formas. E o número de pontos do segundo dado, o denominador da fração. Então, pega uma folhinha e anota ali. Então, jogou o dado a primeira vez, número 5. Jogou o dado a segunda vez, número 13. Então, a fração 5/3, tá? Se o número de pontos de um dado é par, considera-se o número inteiro positivo. Se o número de pontos é ímpar, considera-se que o número inteiro é negativo, tá? Então, a gente vai olhar ali os pontos no início, vai ser o primeiro dado, né? Se o primeiro dado for par, então vai ser um número positivo. Se o primeiro dado for ímpar, o valor que sair ali vai ser negativo, tá? Veja um exemplo de uma fração gerada na jogada de 2 dados, um azul e um vermelho. Então, jogou ali, ó, numerador, primeiro dado lançado, menos 5, ó. Então, é negativo porque 5 é ímpar. O denominador, segundo dado lançado, saiu 2, então é positivo porque o 2 é par. E aí, vocês vão construir a fração. Menos 5 dividido por mais 2, como é menos dividido por mais, vai ficar negativo. Então, a fração final vai ser negativa, certo? Veja a dinâmica do jogo. O primeiro jogador lança os 2 dados e anota a fração resultante conforme o exemplo. Então, anotou ali. Em seguida, cada um dos demais jogadores vai fazer o mesmo. Então, eu joguei os dados, saiu ali, anotei a minha fração. Aí, agora você joga os dados. E aí, vai anotar a sua fração. Se for mais do que 2 pessoas jogando, a terceira pessoa também vai jogar os dados e vai anotar a fração, tá? Quantas pessoas estiver jogando ali, até que todos tenham uma fração anotadinha já na sua folhinha. Em seguida, cada um dos demais jogadores faz o mesmo, lança os dados e anota a fração resultante. Após todos os participantes executarem sua jogada, ganha um ponto o jogador que obteve a maior fração. Então, aí vocês vão ter que comparar as frações que vocês obtiveram e quem obteve a maior fração, aí esse vai ser o vencedor da rodada, que vai ganhar um ponto. Se a maior fração for obtida por 2 ou mais jogadores, se der um empate ali, né, todos ganham um ponto. Se por acaso sair o mesmo número, então todos ganham um ponto. Esse processo é repetido várias vezes até que um dos jogadores faça 10 pontos. Então, quando o primeiro jogador chegar a 10 pontos, o jogo acabou e temos um campeão. Legal esse jogo, né? Por favor, façam, mandem uma fotinho para prof, ou filmem vocês jogando, ou pode ser uma foto, quem tiver vergonha de filmar. Mas aquilo que eu falei, se não tiver dado, faz umas cartinhas, tá? Faz ali, daí bota elas viradinhas assim para baixo, embaralha e pega uma carta para numerador, uma carta para denominador, tá? Aí se fizer cartinha pode até fazer o sinal positivo, o sinal negativo, mas daí podem fazer as mudanças ali no jogo. O importante é construir a fração e depois comparar para ver quem é a maior. E aí vocês vão jogar, vão se divertir nesse momento difícil e vão também aprender sobre comparações de fração, certo? Por hoje é só, um beijão e até a próxima aula!